Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Lembrando que eu estou expondo o Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu já estou no capítulo 7 deste Evangelho. Tenho também uma playlist com a exposição dos capítulos anteriores, desde o capítulo 1. Eu vou deixar um card acima para que você possa acessar e assistir as outras exposições. Vamos lá. Capítulo 7, eu já estou no versículo 18. Versículo 18, ele vai falar aí sobre a mensagem de João Batista, que diz assim o texto: todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou podemos esperar outro? Então, veja que todas estas coisas foram referidas, ou seja, a palavra referidas aqui, apangelo. Apangelo é trazer novidades, declarar, noticiar. Então, 2 discípulos de João noticiaram para ele o quê? O que ele havia feito. E o que ele havia feito? Ele havia o quê? Curado, ou melhor, ressuscitado o filho da viúva de Naim. Ele havia curado o servo do centurião à distância. E essa ressurreição aqui do filho da viúva da cidade de Naim, isso aqui repercutiu. Olha, esta notícia, o versículo 17 anterior diz o seguinte: essa notícia a respeito dele divulgou por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. E aí, quando nós chegamos no 18, todas estas coisas, ou seja, essa notícia, esse fato foi dito que pelos discípulos de João, e 2 deles foram falados para João. Por quê? João estava preso. E aí, diante desta notícia dita por 2 discípulos de João Batista, João, ele envia eles ao Senhor Jesus para fazer uma pergunta: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Interessante. Será que João Batista estava com dúvidas a respeito de quem ele batizou pudesse ser realmente o Messias? Não sabemos, mas provavelmente sim, porque se ele não tivesse dúvidas a respeito de quem era Jesus, ele não teria enviado 2 discípulos para perguntar. Mas eu pergunto, e a voz que João Batista ouviu quando estava dentro do Jordão, vinda dos céus, dizendo: este é meu filho amado, em quem tenho comprazo? E o Espírito Santo, descendo em forma corpórea de pomba, pousou sobre ele. João Batista viu isso. Agora, por que João estava com dúvidas a respeito de Jesus?
quando ele ouviu esta notícia daquilo que Jesus estava fazendo, ele ficou com dúvidas. Vamos ver a resposta de Jesus. Vamos lá, para nós chegar a uma conclusão. Quando os homens chegaram junto dele, disseram, olha, dele quem? De Jesus. Então esses dois discípulos de João, eles foram até Jesus e disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? E aí, interessante, é que Jesus ele não dá resposta. Jesus é tremendo. É interessante a atitude do Senhor. Eu fico maravilhado, assim, sem palavras, diante daquilo que o Senhor Jesus faz. Interessante. Ele não respondeu, sou eu mesmo. Porque Jesus, ele muitas das vezes, ele não manifestava com palavras. Jesus, ele se manifestou aquilo que ele era por meio de ações. Pode ver que o próprio amor de Deus, ele se materializou no meio de nós por meio de ações. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus, ele se materializou por meio de ações. E qual foi a ação do Senhor? Enviar o Filho. Então muitas vezes as palavras não resolvem, mas os gestos falam mais alto do que as nossas palavras. Olha o que Jesus fez. Jesus não falou nada. Olha aí, naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias. Moléstia, aí a palavra é nossos. A palavra nossos aí é um substantivo feminino que quer dizer doença, enfermidade. Então ele curou muitos de doenças e enfermidades. O termo curou aí é um verbo, e esse verbo significa curar, restaurar a saúde, está no aoristo. De muitas moléstias e de flagelos. O termo grego para flagelo é mastix. O substantivo feminino mastix, aqui no grego, significa praga. Poderia ser uma lepra, uma outra doença incurável, que a ideia era que as pessoas tinham quando estava cometido por esta enfermidade, fosse uma praga. Por isso que ele coloca mastique. Mastique é uma praga, é um açoite, é um chicote, é uma calamidade, é um infortúnio enviado por Deus para disciplinar ou punir um povo que está transgredindo. Isso é mastique, esse substantivo. Então, Jesus, além de restaurar a saúde de pessoas, ele ainda curou pessoas que estavam cometidas de uma praga, de uma doença, assim, incurável, provavelmente. E de espíritos, aí a palavra grega é pneuma, malignos, e deu vista a muitos cegos. Olha, veja o que Jesus fez. Relato aí de Lucas. Primeiro ele curou doenças e enfermidades. Depois curou pestes. Agora ele expulsa, olha aí, curou e de espíritos malignos. Engraçado que ele não usou aqui expulsou os espíritos malignos. Não. Curou
Porque na verdade também os espíritos malignos, eles traziam enfermidades sobre as pessoas. Então os espíritos malignos aí é pneuma poneros, vamos dizer aí, pneuma poneros. Poneros é aquilo que traz fadiga, é aquilo que traz aborrecimento, aquilo que traz tormento. Então esses espíritos malignos que estavam nestas pessoas traziam o quê? Fadiga, aborrecimento, tormento. E Jesus os curava. E deu vista, blepo, abrir os olhos, a muitos cegos. Tuflos, cego, é um adjetivo. E aí Jesus terminou de fazer isso, ele disse. Então Jesus lhes respondeu: ide anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Interessante. A resposta de Jesus para João, primeira coisa, ele não respondeu de imediato. Ele curou pessoas, moléstias, pragas, expulsou os espíritos imundos, abriu os cegos, e ele diz, acrescenta aí, vai lá e fala para João o que vocês viram e o que vocês ouviram. Porque com certeza Jesus também trouxe uma mensagem. E ele falou assim, aqui os cegos vêm, os coxos, a palavra coxos aqui é privado de um pé, aleijado, é rolos é privado de um pé, aleijado. Então os aleijados que não podiam andar, agora andam. Os leprosos, tá vendo? Leprosos, infectados com lepra, são purificados, catarizo, tirado a mancha da lepra. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, ergueiro, levantados. E aos pobres, pitorros é pobre, é um adjetivo, é aquele destituído das virtudes de Cristo, das riquezas eternas. Fala o pitorros, além de a pessoa que é dependente, que vive da mendicância, esta pessoa também, ela é destituída das virtudes cristãs e das riquezas eternas. No caso aqui, Jesus estava falando pobres financeiramente, mas Jesus estava falando de pobres espiritualmente, desprovido das riquezas eternas que ele estava trazendo. E assim, aqueles que estão desprovidos das riquezas eternas. O evangelho aí é evangelion. Evangelho é o quê? É uma boa notícia. E a boa notícia, ela é anunciada. Que boa notícia é essa? O evangelho. E bem-aventurado, e Jesus encerra, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ou seja, feliz aquele que não se escandalizar em mim. E tendo retirado os mensageiros, então os 2 mensageiros de João saíram, Jesus passou a dizer ao povo. Então quando os discípulos de João chegaram ali, Jesus estava no meio de uma multidão. Ele começou a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saíste a ver um homem vestido de roupas finas? Porque o povo, eles iam para o deserto ver João Batista. Mas quando eles iam lá para o deserto,
eles iam o quê? Vir um homem agitado, porque no deserto as canas são agitadas por causa do vento e fazem muito barulho. Então, o que vocês foram ver? Uma pessoa sendo agitada pelo vento no deserto, como um caniço no deserto? Um homem ricamente vestido de roupas finas? Apesar de que João ele não vestia de roupas finas, ele vestia peles de camelos. E você, o que vocês foram ver? Um vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios, ou seja, assistir aí em si, eles estão nos palácios dos reis, Basileion, palácio real. E aí ele prossegue, ou seja, se eles foram lá ver uma cana agitada pelo vento, vocês não foram lá ver um homem vestido de roupas finas? Não. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta, porque todos consideravam João como um profeta. Este é aquele de quem está escrito. Ou seja, Jesus está dizendo, João Batista, ele é muito mais do que um profeta. Muito mais do que um profeta. Porque este homem, a respeito dele está escrito, foi registrado nas Escrituras a respeito do envio deste homem. Olha que privilégio de João Batista teve. A Bíblia, Malaquias, 434 anos aproximadamente, 400 anos antes de Jesus, já estava falando a respeito deste homem. E quem era este homem? Não era um simples homem, mas era um mensageiro que prepararia o caminho de Jesus. Olha, vamos ver. Olha, este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Está lá em Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. É João Batista. Este homem teve o privilégio único de ser o profeta de transição entre o Antigo Testamento e o último. Porque Jesus falou assim: a lei e os profetas duraram até João Batista. Então, o último profeta constituído por Deus, levantado por Deus, com esse ofício, com esse ministério, foi João Batista. O próprio Jesus disse: a lei e os profetas vigoraram até João. Mas agora começa quem? O ministério do Filho. Por isso que João teve esse privilégio tão grande. Olha, nascido de mulher, esse homem é mais. Vamos lá. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Interessante, hein? Sabe por quê? Porque João Batista, ele foi contado entre aqueles que fizeram parte das pessoas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Eles viram, contemplaram Jesus, mas não fizeram parte do discipulado de Jesus. João Batista, ele não era discípulo de Jesus. Não. Porque logo em seguida que ele batiza Jesus, poucos meses depois ele é aprisionado, depois ele é morto através da espada de Herodes. Então,
Por isso que ele diz que eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Mas o menor no reino de Deus, agora no reino de quem? De Cristo, é maior do que ele. Então, o menor agora, que é um seguidor de Jesus, que está inserido no reino de Deus, reino este que Cristo Jesus é o nosso Senhor, ele é maior do que João. Porque João viu, contemplou, anunciou o reino, mas não fez parte dele. Ele só deu abertura, ele anunciou, era o mensageiro que preparou o caminho de Jesus para a chegada do Mashiach. Mas ele não fez parte. Ele não teve o privilégio de estar ao lado de Jesus, caminhar com Jesus, escutar as mensagens de Jesus, ser inserido no reino de Deus, o qual Cristo Jesus era o Senhor. Por isso que, olha, mas aquele, o menorzinho no reino, é maior do que João. E vamos caminhando aí para encerrar. E todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Então, eles foram batizados com o batismo de João. Eles reconheceram. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, os desígnios de Deus, não tendo sido batizados por ele. Por ele quem? Por João. Então por isso que o João Batista veio preparando o caminho. Ele trouxe o batismo de arrependimento dos pecados. E o povo que ouviu isso, eles reconheceram a justiça de Deus, porque eles foram batizados no batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei, eles rejeitaram. E eles não foram batizados. Por isso eles não foram batizados por João, porque eles não reconheceram. Eles rejeitaram a mensagem de João. Eles rejeitaram o batismo para arrependimento de pecados. Eles não estavam dispostos a arrependerem dos seus pecados. E Jesus prossegue. A que, pois, compararei os homens da presente geração? E a que são semelhantes? Ele diz o seguinte: o que eu vou comparar? Esse povo agora, dessa geração, eles são semelhantes a quê? A quem eu farei um comparativo? Aí ele diz: são semelhantes a meninos que sentados na praça gritam uns para os outros. Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não choraste. Ou seja, não está satisfeito com nada, não atentam para nada. Nós os tocamos flauta e vocês não dançam, entoamos lamentações e vocês não choram. E aí, olha só: pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Então veja bem, o povo, os fariseus não estavam satisfeitos com nada. Nada. Se toca flauta, não dança. Se canta um lamento, não chora. Não quero isso, eu não quero. Se toca uma flauta, eu não vou dançar. Se canta um lamento, também não vou chorar. Não estava satisfeito com nada. Por isso Jesus fala: veio João Batista não comendo pão nem bebendo vinho. Aí eu olhava para ele assim: esse camarada não come pão, não bebe vinho, não faz nada, não come nada, tem demônio, está cheio de demônio. Aí veio Jesus comendo, bebendo. Aí eles falavam: isso aí é um glutão. Glutão é o quê? Um homem voraz que vive de comida. E um bebedor de vinho, oinopotes.
que se é dado a muito vinho. E outra coisa, filostelones. Filostelones. O que é um filostelone? Amigos de publicanos e pecadores, hamartolos. Vendo? Telonon philos kai hamartolon. Ou seja, amigo de publicanos e pecadores. Publicanos aqui, o telones eram cobradores de impostos. E pecadores aquele que transgride. Mas Jesus diz, mas a sabedoria, a sofia, a verdadeira sabedoria é justificada e é pronunciada por todos os seus verdadeiros filhos. Que Deus abençoe. No próximo aí eu vou continuar, que o meu vídeo já está com 26 minutos. Então no próximo vídeo estarei falando sobre o perdão da mulher pecadora. Hoje eu falei sobre o João Batista, Jesus testemunhando a respeito de João. Então não perca o próximo vídeo, em que eu estarei dando continuidade com a minha exposição neste Evangelho. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e o que o Senhor continue abençoando a sua vida rica e poderosamente.